Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal! Aula de hoje, continuamos então o nosso conteúdo sobre geometria espacial, tá certo? Lápis, borracha, caneta, papel, anote todas as informações, porque são todas muito importantes, ok? E na aula de hoje, posições relativas entre retas e planos. Posições relativas entre retas e planos. Então anote todas as informações, porque essas próximas aulas serão muito teóricas e, ou seja, praticamente só com a teoria você resolve os exercícios. Bacana? Vamos lá então? Posições relativas entre retas e planos. Vamos começar pelas primeiras posições. Retas concorrentes. Então, o que nós sabemos? Duas retas concorrentes sempre serão coplanares, sempre estarão em um plano, ok? Necessariamente não no plano que você possa trabalhar, mas a gente vai ver futuramente que elas até determinam um plano. Então você tem um plano, vamos chamar aqui um plano π, e nós temos duas retas concorrentes. Reta R, reta S. Qual a característica, além delas determinarem um plano, que será o conteúdo das nossas próximas aulas? A interseção entre essas duas retas sempre será um ponto, ok? R interseção com S igual ao ponto A. Bacana? A interseção entre elas sempre vai gerar um ponto. Tudo bem? Tranquilo? Então, retas concorrentes. Então, duas retas que se tocam, certo? Elas sempre serão coplanares e sempre haverá um ponto de interseção. Tudo bem? Bacana. Retas paralelas. O professor Regis Ribeiro está aqui agora para desvendar um mistério, um conto da carochinha que você ouviu há anos atrás, ou seja, duas retas que não se tocam são paralelas. Pem! Mentira! Você vai ver agora na geometria espacial que há necessidade de mais uma informação. Então, quando duas retas são paralelas, eu tenho uma reta R e uma reta S. Vamos novamente, então, preparar um plano. Eu tenho um plano alfa. Quando duas retas são paralelas? Primeiro, eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S. Primeiro detalhe, quando a interseção entre elas for vazio, ok? É necessário que a interseção seja vazia, olha o que eu estou dizendo, é necessário que a interseção seja vazia, porém, para ser suficiente, além da interseção ser vazia, elas têm que ser coplanares. Vou repetir. Duas coisas têm que acontecer para que duas retas sejam paralelas. Primeiro, a interseção tem que ser vazia, ou seja, paralelas distintas. A interseção tem que ser vazia e devem ser coplanares. Agora sim, eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S, ou seja, nesse caso, embora eu dê uma pequena inclinada aqui, mas se elas permanecerem sem ter nenhum contato, nenhuma interseção, e elas estiverem no mesmo plano, elas serão paralelas. Deixa eu dar uma arrumada aqui, para ficar bacana. Isso, eu acho que agora melhorou um pouco. R e S só são paralelas quando a interseção for vazia e R e S são coplanares. Coplanares. O que quer dizer isso, professor Regis? É porque elas estão no mesmo plano, estão contidas no mesmo plano. Tudo bem? Então, daqui a pouco nós veremos a condição quando a interseção é vazia e elas não estarão no mesmo plano. Tá certo? Então, duas paralelas distintas, acontece isso. Se elas forem coplanares, estiverem no mesmo plano, e a interseção não for vazia, certo? Se elas estiverem no mesmo plano
e a interseção não for vazia, ou seja, se for um ponto só, concorrentes, mas se for os infinitos pontos, elas serão coincidentes. Paralelas, coincidentes. Ok? Então eu posso ter uma reta T paralela à reta S e ela pode estar exatamente em cima da reta S. Nesse caso, elas são paralelas, coincidentes. A interseção não é vazia e todos os pontos de S também são os pontos de T. Tudo bem? E a simbologia de R paralela a S. Vamos colocar aqui, ó. R paralelo a S. Tudo bem? Quando isso acontece, são paralelas. Bacana? Então, vimos retas concorrentes, retas paralelas coincidentes e distintas, certo? E a simbologia, retas paralelas. Então, muito cuidado. Duas retas são paralelas distintas quando acontece duas coisas, certo? É necessário e suficiente que sejam coplanares e que a interseção seja vazia, ou seja, não se tocam, certo? Duas retas apenas coplanares podem ser concorrentes. Duas retas que não se tocam, não forem coplanares, a gente já vai ver nos próximos itens. Bacana? Tranquilo? Então vamos lá. Retas reversas. Deixa eu pegar aqui um outro giz para ficar legal. Olha só, se essas duas retas estiverem no mesmo plano, tem duas situações. Ou elas se tocam, são concorrentes, ou elas são paralelas. Coplanares não se tocam, paralelas distintas. Se tocaram em apenas um ponto, concorrentes, ou paralelas coincidentes. Agora, olha só, repara o que vai acontecer com esses dois pedaços de giz. Reparem, este giz aqui, em hipótese alguma, ele vai tocar o meu giz branco. Ó, e o giz branco, hipótese alguma, vai tocar o meu giz amarelo. Ou seja, a interseção é vazia. Então, se eu tenho R interseção com S igual ao conjunto vazio, eu estou te dizendo que são duas retas que não se tocam. Aqui entra a quebra do conto da carochinha, que retas que não se tocam são paralelas. Agora eu vou te provar que duas retas, quando não se tocam, podem ser reversas. Para serem paralelas, não se tocam e coplanares. Para serem reversas, não se tocam e não são coplanares. Não são coplanares. Ou seja, não pertencem ao mesmo plano. Exemplo, vamos pegar um plano que eu vou chamar de beta, ok? Aqui eu vou pegar uma reta R. Esta reta R está inteiramente contida no plano beta. Tranquilo? Agora eu vou pegar uma reta que nós chamaremos de reta secante ao plano. Anote isso. Chamaremos de reta secante ao plano. Uma reta que ela vai descer aqui, toca o plano no ponto A, continua descendo e sai do outro lado. Tá certo? Então, repare, eu tenho uma reta S, que ela fura o plano aqui no ponto A. Então, nós chamaremos a reta S de reta secante ao plano beta. E repare, em hipótese alguma, como essa reta está passando aqui, sempre estará no plano, e esta reta está furando, em hipótese alguma, elas vão se tocar. Interseção vazia. Não são coplanares. Tudo bem? Não são coplanares. Esta está furando, apenas um ponto dela pertence ao plano, então ela não está contida no plano, e nós temos toda essa reta R que está contida no plano. Nesse caso, elas são chamadas de retas reversas. Eu vou tentar fazer um esboço aqui, bem rapidinho, de um cubo. Preste bastante atenção, por favor. Olha lá. Legal, né? Então eu tenho um cubo. Repare, eu tenho essa primeira... Vou colocar a face de cima aqui, ó, do cubo. Olha lá. E a outra face da base, que são paralelas. Certo? Para você identificar o cubo. Repare, duas retas concorrentes. Esta reta com essa daqui. Elas se tocam aqui.
Tudo bem? Outras concorrentes. Essa reta com essa. Vamos dar nome aos bois? Vamos. A, B, C, D. Aqui vai ser E, F, G, H. Os vértices desse cubo. Então, repare. A B e a D são concorrentes. Aqui está o ponto A, que é o ponto de concorrência entre onde elas se tocam. BC, CD, concorrentes. Legal? E estão nesse mesmo plano aqui, ó. Agora, retas paralelas são coplanares e não se tocam. AB, CD, está no plano da base superior. Não se tocam e estão no mesmo plano. Outras retas paralelas, AE, DH, certo? Ó, estão nesse plano da face frontal, não se tocam e são coplanares. Agora nós vamos para as retas reversas. Não estão no mesmo plano e não se tocam. Repare, esta reta, eu vou passar uma reta dentro do segmento AE. Olha lá, ó. Se ligou? Reta no segmento AE. Esse segmento AE e esta reta, ela pertence a esse plano frontal, aquele outro plano lateral. Tudo bem? Ela está contida nesses dois planos. E ela, somente esses dois planos que ela está contida. Agora eu vou pegar esta reta aqui, ó, CD. Reparem, então eu vou chamar essa reta aqui de T e essa reta aqui de U minúsculo. Repare que a reta T não está contida nesse plano. Já a reta U está contida nesse plano. A reta U não está contida nesse plano, ela fura esse plano da face frontal. E não está contida naquele plano da face lateral. Então, não são coplanares e jamais elas vão se tocar. Essa vai passar para cá, essa vai subir. Tranquilo? Ficou claro? Retas reversas. Necessário que não se toquem e suficiente que não se toquem e não são coplanares. Bacana? Bati bastante nessa tecla porque tem muitos alunos que fazem confusão entre paralelas e reversas. Bacana? Então vamos lá. Retas perpendiculares. Bom, retas perpendiculares são retas que levarão esta nomenclatura aqui, ó. Por exemplo, reta R é perpendicular à reta S, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho um plano, certo? Então, perpendiculares. Repare, perpendiculares, coplanares. Eu vou te dar o primeiro exemplo de quando elas estão no mesmo plano. Eu tenho uma reta R e aqui eu tenho uma reta S que também está no plano e forma um ângulo de 90 graus com a reta S. Ah, professor, já vimos isso hoje, elas são concorrentes. Bacana. Se cair uma questão, duas retas perpendiculares são concorrentes? Fato. Aqui está o ponto de interseção entre as duas retas. Então o detalhe é o seguinte, duas retas coplanares perpendiculares. Agora eu vou te dar um exemplo de duas retas perpendiculares que não são coplanares. Ou seja, pelo menos não pertencem a esse plano alfa. Podem, por elas se tocarem, pertencem a um outro plano que elas formam. Vou pegar uma reta secante. Ó, a reta vai furar aqui, ó. Ela toca exatamente aqui, fura o plano, sai do outro lado, certo? Só que ela forma um ângulo de 90 graus com a reta S. Então, eu vou chamar essa reta de T. Então, R perpendicular a S, coplanares. Agora, T perpendicular a S, mas não são coplanares. Ou seja, as duas retas não estão no plano alfa. Não são coplanares. Bacana? Então elas podem ser coplanares e perpendiculares ou não coplanares e perpendiculares. Tranquilo? Legal. Agora, retas ortogonais. Te dou um plano. Este camarada, ele consegue fazer você... como é que eu posso dizer? Fazer confusão em relação às questões do concurso ou do vestibular. Retas ortogonais são retas que formam um ângulo de 90 graus. Olha o que eu vou te dizer. Professor, mas não são perpendiculares. Perpendiculares, elas têm uma interseção. A interseção não é vazia,
certo? R e S, a interseção, diferente de vazio. T, interseção com S, diferente de vazio, para que elas sejam perpendiculares. Agora, retas ortogonais, eu quero uma reta R, ortogonal a S, ela vai levar apenas essa simbologia aqui, ó. Ortogonal, sem o sinal do ângulo reto. Alguns livros ainda pegam 2 riscos na base, certo? Ortogonal a S, o que acontece? R, interseção com S, tem que ser vazio. E elas vão formar um ângulo de 90 graus entre si. Por um exemplo, provavelmente esta reta T e essa R. Eu pego uma reta R, ok? E eu pego uma reta T, que nós já vimos que uma reta para ser paralela ao plano, ela tem que ser paralela no mínimo 2 retas do plano. Ou, então eu tenho, perpendicular, perdão. Eu tenho essa reta S, que ela é perpendicular a essas 2 retas do plano. Então essa reta S é perpendicular ao plano π. Repara, uma reta perpendicular ao plano π é porque ela é ela é ortogonal a todas as outras retas do plano π que não tem interseção com ela. Então, olha só, aqui está a reta S, aqui está a reta R, estão se tocando, formam um ângulo de 90 graus perpendicular. Ó, olha a ilusão de ótica, estão vendo? Perpendicular, olha agora. Certo? Então você, na ilusão de ótica, ela te forma um ângulo de 90 graus, só que elas não se tocam. Quando isso acontece, elas são chamadas ortogonais. Professor, 2 retas ortogonais são reversas? Verdade. 2 retas ortogonais são reversas, porque elas nunca estarão no mesmo plano. Tá certo? Então, retas ortogonais é quando elas fazem um ângulo de 90 graus, formam um ângulo de 90 graus, porém não tem interseção entre elas. Tudo bem? São retas reversas, anote isso, são retas reversas que formam um ângulo de 90 graus. Resumindo, retas ortogonais são retas reversas que formam um ângulo de 90 graus. Bacana? Vamos praticar rapidinho? Então vamos lá. Primeiro exercício. Assinale o que for correto. Um sistema de somatório. As retas ortogonais são reversas e formam um ângulo de 90 graus. Você acabou de ver 2 retas ortogonais, elas têm que ser reversas e na ilusão de ótica ela te forma um ângulo de 90 graus. Verdadeiro. 2 retas que formam um ângulo reto são ortogonais. 2 retas que formam um ângulo reto são ortogonais. Verdade ou mentira? Mentira, porque elas podem ser perpendiculares. Retas perpendiculares formam um ângulo de 90 e tem interseção entre elas. Retas ortogonais formam um ângulo de 90 e não tem interseção entre elas. São reversas. Então, nesse caso, 2 retas que formam um ângulo de 90, o ângulo reto, são ortogonais? Falso, porque elas podem ser perpendiculares. Ok? 2 retas reversas são ortogonais. Verdade ou mentira? 2 retas reversas são ortogonais. Eu falei para você que 2 retas ortogonais são reversas. Agora, 2 retas reversas nem sempre são ortogonais. Certo? Basta elas não se tocarem, mas elas não formarem um ângulo de 90 graus. Ó, não são coplanares, não se tocam e não formam um ângulo de 90 graus, com o mesmo exemplo que nós demos na primeira aqui das retas reversas. Então, nesse caso, falso. Se eu tenho uma reta R e uma reta S, e a interseção dela é vazia, elas não se tocam, já posso falar que elas são paralelas. R paralela a S, verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Retas que não se tocam podem ser reversas. Ok? Se R pertence a um plano π, eu tenho uma reta no plano π. Eu tenho uma reta T que é perpendicular ao plano π. Então eu tenho um plano aqui do quadro, eu tenho uma reta R e uma reta perpendicular à reta R, uma reta T.
Logo, T é perpendicular ao plano π. Falso. Por quê? Neste caso, eu posso ter uma reta R, certo? Que está no plano π, e eu posso ter uma reta furando aqui o plano, que ela é perpendicular àquela reta R, mas ela não é perpendicular ao plano π. Então isso é falso. Muito cuidado, ok? Essa somatória somente a 0,1. Está craque? Vamos trabalhar então mais 3 exercícios para você agora praticar valendo. Tá certo? Falso ou verdadeiro? Pausa o vídeo, faça a leitura, resolva, na sequência eu faço a correção para você. Vai lá. E aí? Matou? Vamos ver? Use verdadeiro ou falso. Duas retas distintas, ou seja, diferentes uma da outra, podem ser coplanares ou reversas. Verdade. Você só tem essas situações. Se elas são duas retas diferentes, ou elas são concorrentes ou paralelas distintas, nesse caso elas são coplanares, ou elas são reversas. Então elas só podem ser coplanares ou reversas. Isso é verdadeiro. Duas retas distintas, coplanares, são concorrentes ou paralelas. Se as duas retas estão no plano, só tem duas opções. Ou elas são concorrentes ou paralelas. Verdadeiro. Se duas retas não têm ponto em comum, ou seja, não se tocam. Cuidado, hein? Olha o contra da carochinha. Duas retas não têm ponto em comum, então elas são paralelas distintas. Falso, porque elas podem ser reversas. Ok? Se elas não têm ponto em comum, elas podem ser reversas. A interseção RS vazia, ou seja, as duas retas RS não se tocam, é suficiente. Eu não preciso de mais nada para que sejam reversas. Verdadeiro ou falso? Falso. Que para elas serem reversas, não se tocam e para ser suficiente ainda falta informação de não serem coplanares. Bacana? Tudo bem? Legal. RS, interseção vazia, ou seja, não se tocam, é necessário para que sejam reversas. Agora sim. Uma das necessidades é interseção vazia e não coplanares. Suficiente tem que ser os dois. Um só, necessário. Neste caso, verdadeiro. Tenho certeza que você acertou todas essas sentenças. Considere o cubo, parecido com o que nós fizemos. A, B, C, D, E, F, G, H. A alternativa correta, que corresponde a pares de vértices que determinam 3 retas reversas entre si, é... Pause o vídeo, assinale, na sequência eu te ajudo. Vai lá. E aí? Matou? Ele quer a alternativa correta que corresponda a pares de vértices, ou seja, vértices que determinam 3 retas reversas entre si. Vamos ver? AD, eu tenho aqui AD. CG, opa, AD e CG são reversas. E EH, cara, furou. EH é reversa com CG, mas é paralela com AD. Olha lá, ó. Falso. Esse aqui não vale. B, AE, cadê o AE? AE, aqui ó. AE, HG, opa, essa com essa daqui são reversas. Lindo. BF, cara, é reversa com HG, mas é paralela com AE. Falso, novamente. Captou agora? Ou seja, as 3 vão ter que ser reversas entre si. AH, opa, AH é essa diagonal aqui, ó. AH, CF, opa, são reversas, jamais estarão no mesmo plano. FH, tá aqui, ó. Furou. Por que furou, professor? Elas se tocam nesse ponto, CF com FH, são concorrentes, já furou, então não são reversas. E automaticamente também é concorrente a AH. Falso. AE, tá aqui. BC, opa, AE e BC até agora são reversas. DH com BC são reversas. Agora, com AE, não. AE, DH são paralelas. Falso. Bom,
Só nos restou uma alternativa, mas vamos confirmar se é a verdadeira. AD, deixa eu marcar agora com amarelinho. AD. CG. CG, opa, exatamente parecido com o exemplo que nós demos nas retas reversas. São reversas entre si. E por último, EF. EF lá atrás, ó. Tá vendo ela passando lá atrás, ó? Elas não vão tocar CG, não vão tocar DA, ok? Ela está passando aqui, ilusão de ótica, ela está passando lá embaixo, ó. Tá certo? 3 retas reversas entre si. A alternativa correta, E. Tá certo? E agora, por último, só para a gente soltar a musculatura, um exercício de um concurso. Mackenzie administrou em São Paulo. Considere que RST são retas distintas, ou seja, diferentes entre si. Tais que S perpendicular a T. Vai anotando as informações. Você tem 3 retas distintas, R, S, T. S é perpendicular a T. E T é perpendicular a R. Relativamente às retas S e T, olha lá, S e T, podemos afirmar que elas podem ser. Pause o vídeo, analise as informações e assinale e eu já volto para te ajudar. E aí? Matou? Recapitulando, 3 retas, R, S, T. S é perpendicular a R. Então vamos colocar aqui. Eu tenho uma reta S e eu tenho uma reta R. Ok? São perpendiculares entre si. E eu tenho uma reta T perpendicular a R. Cara, você há de convir comigo que esta reta T pode ser perpendicular aqui? Ela pode ser paralela a S. Mas você há de convir comigo que ela pode vir aqui, ó. Reversa a S, mas também perpendicular. Vamos chamar de telinha. Perpendicular à reta R. Ou seja, essa reta R está aqui. Toda a reta que formar um ângulo de 90 graus e tocá-la será perpendicular. Mas necessariamente não precisa ser. E ela também pode ser perpendicular aqui, ó. Atravessando, tá vendo? Pode ser perpendicular à reta R, certo? E até perpendicular à reta T, só que nesse caso, a reta R. Só que nesse caso, elas serão concorrentes. Bom, podem ser unicamente paralelas ou reversas? Não, porque elas podem ser concorrentes. Unicamente paralelas ou concorrentes? Não, porque elas podem ser reversas, ok? Unicamente reversas ou concorrentes? Bom, reversas ou concorrentes também não, porque elas podem ser paralelas. Unicamente reversas? Não, podem ser paralelas ou concorrentes. Paralelas, concorrentes ou reversas. Espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!